Mais uma vez nós estamos aqui conversando nesses tempos difíceis de pandemia, de quarentena, em que estamos em nossas casas. Primeiramente, lamentamos e nos solidarizamos com as famílias que estão em luto, ou com as famílias que têm doentes, e são muitas, especialmente aqui no Rio de Janeiro. E hoje gostaríamos de conversar sobre a questão da pandemia no meio urbano. Nós sabemos que desde 2007, mais da metade da população do planeta vive em cidades. Em alguns países, nos países centrais, por exemplo, essa porcentagem chega a 80%, 90%. No Brasil, desde 1970, a maioria da população é urbana. E no último censo, 82% dos brasileiros viviam nas cidades. As cidades, o meio urbano, como sabemos, é um mundo bastante rumoroso, cheio de ruídos, com muita pressa, onde a gente consome, onde a gente se diverte, onde a gente se encontra, onde há uma série de oportunidades. Quer dizer, é um mundo completamente marcado pelo movimento, pela pressa, pela correria. Então, essa pandemia e esse retiro, esse deserto, essa quarentena que a gente está vivendo, contrasta com o modo de viver no mundo urbano. A pandemia, de certa forma, nos leva a um retiro, de certa forma, nos leva a um isolamento, o isolamento social. E o retiro chama ao deserto, chama ao silêncio. O que é o deserto para nós? O que é o silêncio para nós? No deserto de nossas casas, nós não temos muitos rumores de outras vidas. Nós temos ausência de rumor, de correria, de multidões, etc. Isso nos leva a refletir sobre nós mesmos, nos leva a refletir, a ter mais espaço para refletir sobre a nossa vida. E esse silêncio, apesar de ser difícil, pode nos trazer muitas novidades e muitas surpresas. O silêncio não é fácil, não. É muito mais fácil falar, conversar, assistir televisão, assistir rádio, do que fazer silêncio. Mas o silêncio nos traz surpresas. O silêncio nos ajuda a descobrir o valor da escuta, o valor de escutar o outro, o valor também, para quem tem fé, de escutar a Deus no coração, o valor de escutar os próprios desejos, os próprios sentimentos, as próprias emoções, o valor de sentir as fraquezas e debilidades que todos nós temos, e o valor também de entender as fraquezas e as debilidades dos outros. Tudo isso nos leva a uma maior preocupação, a uma maior escuta, a uma maior capacidade de escutar. Enquanto a cidade não tem ouvidos, o silêncio tem ouvidos. Enquanto a cidade só sabe falar, fazer ruídos, buzinar, etc., o silêncio, o retiro, nós temos a primazia do ouvido. Nós somos obrigados a ouvir o que o outro tem a dizer, o que as crianças têm a dizer, o que o marido e a mulher têm a dizer, o que o vizinho tem a dizer, o que os parentes têm a dizer. Às vezes somos obrigados a ouvir aquilo que nunca ouvimos, não é?
Quantas vezes nunca ouvimos nossos filhos, nossos pais, nossos avós e assim por diante? O retiro, esse retiro um pouco forçado, nos obriga a ouvir as pessoas que muitas vezes a gente nunca ouviu. E nesse ouvir, nessa preocupação de ouvir, nesse esforço de ouvir, nós podemos ter muitas surpresas. Entre essas surpresas, podemos descobrir coisas muito boas. Podemos descobrir que o outro, além de defeitos, tem muitas qualidades. Que o outro, além de ser alguém que nos incomoda, também pode nos ajudar. E isso renova ou torna-se uma oportunidade para renovar nossas relações, torná-las mais autênticas, mais vivas, mais solidárias, mais amigas. Quer dizer, a pandemia, por mais difícil que seja, por mais que traga luto e sofrimento, traz no silêncio e no deserto essa oportunidade de entender mais de perto aqueles que estão junto conosco e de, se for possível, renovar e aprofundar nossos relacionamentos, torná-los mais autênticos, mais vivos, mais reais. Mas além disso, leva também a outra descoberta, leva a descoberta do lado positivo das redes sociais. Normalmente a gente demoniza as redes sociais, não é? Dá a impressão que elas só têm mal, que elas só passam fake news, que elas são um meio de comunicação perverso e assim por diante. Não é bem assim. Tem muita gente que usa as redes sociais para se comunicar, para criar laços de amizade, especialmente durante essa pandemia, para aprofundar a comunicação. Hoje nós sabemos o quanto é válido um diálogo pelas redes sociais, um abraço virtual, vamos dizer assim. O quanto é válido a gente telefonar, a gente se comunicar por WhatsApp, a gente se comunicar pela internet. A gente sabe quanto isso pode favorecer os nossos laços de amizade, os nossos laços familiares, os nossos laços de parentesco. As redes sociais podem ser uma ferramenta, um instrumento para aprofundar nossa amizade, nossa solidariedade nesses momentos de isolamento. As redes sociais funcionam como qualquer outro instrumento. Você em casa tem com certeza uma faca. A faca pode servir para descascar batata, descascar cebola e pode servir para outras coisas bem piores, como nós bem sabemos. As redes sociais, o computador, o celular servem exatamente para isso. Pode servir para o mal, para reproduzir fake news, mas pode servir para aprofundar nosso relacionamento, para criar laços de amizade mais fortes, para unir as famílias. Isso é uma descoberta que podemos fazer nesse retiro forçado que estamos hoje fazendo, que estamos fazendo durante esta pandemia. Isso é válido especialmente no mundo urbano, onde em geral nós não paramos para ouvir, não paramos para escutar, não sabemos o que o outro tem a dizer. Aprofundemos nossa comunicação através das redes sociais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está em casa, continue em casa. Você que está trabalhando, não se esqueça de usar a máscara. Até mais, se Deus quiser.